Bom dia, graça e paz. Mais um dia pela misericórdia de Deus. Hoje continuaremos lendo e meditando nesse devocional sobre Mateus capítulo 24, versículo 4, versículo 5. Mateus capítulo 24, versículo 4, versículo 5. O texto diz: Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza. 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Repetindo: Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos engane, que vos seduza. Versículo 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, desencaminharão a muitas pessoas. Tradução King James. Amados, Jesus Cristo está assentado no Monte das Oliveiras. Havia dado uma péssima notícia aos seus discípulos que o templo que ali existia, que era a referência da glória de Deus, seria destruída e que toda a esperança de Israel estava nesse templo, no sacerdote, nos levitas, na liturgia. E então eles perguntaram a Cristo quais são os sinais, destas coisas e da vinda e do final dos tempos. E um dos primeiros sinais que Mateus anota aqui, e ele enfatiza além do templo, é Jesus falando: Cuidado, que ninguém vos seduza. Tem algumas outras traduções que falam sobre enganar. Amados, nós vemos que dentro do contexto humano, no relacionamento de Deus com a humanidade, o nosso adversário de nossa alma tem utilizado a própria palavra para enganar, persuadir e distanciar a humanidade de Deus. Isso acontece desde a época de Gênesis, quando Satanás fala com a Eva na serpente e ele diz: Come do fruto, você será como ele, como Deus, saberá o que é o bem e o mal. É essa a argumentação, essa conjectura que eu estou falando, parafraseando mais ou menos para que os irmãos entendam. E aí Eva é categórica e diz assim: Não, eu não posso comer, se eu comer certamente morrerei. E Satanás responde para ela usando a mesma expressão. Falou: Eva, você não entendeu direito, certamente não morrereis. Se você comer, certamente não morrereis. E diante de todo esse contexto, nós vemos, contexto bíblico, nós vemos que até o próprio Satanás usou a própria palavra de Deus para persuadir o Cristo, para persuadir o ungido, o Messias, aquele que é o Logos, aquele que é a palavra, o Deus Emanuel. Mas o próprio Cristo, que é a palavra, usou a palavra para literalmente rebater a interpretação equivocada de Satanás, ao qual veio enganar a Cristo. Satanás, talvez ele não teria ideia que ele estava literalmente tentando era o Filho de Deus, o que é o Logos, a palavra de Deus. E literalmente Jesus Cristo ali, que todos acham que Satanás teve uma batalha com Cristo, mas na verdade tudo aquilo que Satanás tentou se levantar contra Deus já era literalmente, escatologicamente definitivo que ele é condenado à eternidade. E voltando ao texto, ele diz: Cuidado que ninguém vos engane, cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Jesus, quando ele fala isso, ele já está argumentando. Mateus, quando ele escreve o Evangelho de Mateus, ele escreve o Evangelho voltado para evangelizar os judeus.
Então ele aqui está mostrando que, olha, não é mais aqui em Jerusalém, não é mais no templo aonde Herodes construiu como referência de lugar de adoração. Então, não esteja mais focado em coisas que podem ser palpáveis, porque a própria palavra de Deus diz que aquilo que é palpável, aquilo que pode se tocar, aquilo que pode se ver com esses olhos carnais, não são eternos, mas o que é eterno é aquilo que não se dá para ver. Por isso que Hebreus 11 fala sobre a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não daquilo que se vê. Muitas pessoas se maravilham às vezes por talvez um sacerdote, talvez um templo, acaba até não fazendo mais nada sem ter que consultar o seu guru teológico. Mas de fato ele não é o Cristo. Ele não é o ungido, ele não é o Messias. Quem morreu na cruz foi Cristo Jesus. Quem deu o brado na cruz do Calvário e disse está consumado, do grego tetelestai, foi Cristo. Quem esteve enterrado numa tumba por 3 dias foi o Cristo. E ao terceiro dia, quem ressuscitou foi o Cristo ressurreto. E ele andou durante 40 dias, se mostrando, comendo com os discípulos, atravessando paredes, e disse, eu vou voltar. Então cuidado, porque se você estiver preso a uma liturgia, se você estiver preso a uma fé voltada ao homem, o homem sendo o centro, o homem sendo a prioridade naquele lugar, cuidado, Cristo não está aí. Cristo está na forma onde nós apresentamos a compaixão de Deus. Como diria o nosso irmão Tiago, da Epístola de Tiago, a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. É uma questão social. É quando você apresenta uma palavra àquele que não tem esperança. É qual aquele que está triste, abatido, e você dá um abraço, ora por ele, chora com ele, põe a cara no pó, literalmente, e ali o Espírito Santo, ele reedifica, ele traz conforto e traz consolação. Amados, precisamos entender que esta palavra que está descrita em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, é uma palavra que o próprio Cristo está falando. Cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos vão usar o meu nome. Muitos vão usar até a figura, a tipologia do Velho Testamento para mostrar aquela liturgia, aquela coisa sacra que possa chamar a tua atenção. Mas Cristo não está aí. Ele está literalmente em nossas vidas. E eu continuo insistindo aquilo que João fala, que ele descreveu a mulher samaritana. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A quem você tem buscado? A quem você tem colocado como seu Salvador? Os seus sonhos? O seu sacerdote? O templo onde você congrega? As suas relações pessoais e interpessoais com outras pessoas, dando prioridade a tudo, menos a Cristo Jesus, aquele que lá na cruz do Calvário entregou a si mesmo, porque a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. O pecado não tinha poder sobre ele, porque o salário do pecado é a morte, então a morte não podia ceifar, acabar com a vida de Cristo. Mas Cristo entregou-se a si mesmo como um cordeiro mudo, dando a sua vida por mim e por você. Claro que esta vida, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, o que não crê já está condenado. É fato.
E eu quero ser bem direto e objetivo. Se você crê, é porque Deus se revelou a você através de Cristo. E realmente você está salvo em Cristo Jesus. Agora, se você tem dúvidas, se você literalmente não acredita ainda, você está debaixo da condenação eterna. Jesus Cristo, ele não veio para te condenar. Ele veio para te salvar, apesar que a palavra de Deus ele trouxe dizendo que veio trazer a espada, né? Então cuidado, porque a tua eternidade pode estar comprometida por causa de uma liturgia, por causa de um templo, por causa de um falso sacerdote, um falso Cristo. Cuidado, não seja enganado. Antes, conheça a palavra, conheça Cristo, aprenda a palavra de Deus e assim você saberá o que é verdade, porque o Espírito Santo, como diz João, guiará em toda a verdade. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nesta manhã, estamos aqui nesta manhã porque Tu nos deste mais um dia para que possamos meditar, que possamos ouvir a Tua voz e que Teu Espírito Santo possa testificar desta palavra em nossos corações. Há muitos que confiaram em carros, em cavalos. Há muitos que confiavam no templo em Jerusalém. Há muitos que adoravam a Deus somente quando chegava em Jerusalém, que via o templo ali, o sacrifício. Mas não ficou pedra sobre pedra. Aonde estão os sacerdotes? Aonde está a liturgia sacra do culto do Antigo Testamento? O véu do templo foi rasgado, de alto a baixo. Quando Cristo bradou na cruz do Calvário e entregou a si mesmo em razão dos nossos pecados, então o véu do templo se rasgou. O acesso agora se tornou livre, direto a Cristo Jesus. Através dele alcançamos os átrios dos céus e falamos com o próprio Deus. Aleluia. Nos leva nesta manhã a entender a Tua palavra, a entender que nenhum homem pode substituir a Tua glória, nenhum templo pode substituir a Tua glória, nenhuma oferta pode substituir a Tua glória, não há barganha. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que têm fé em Cristo Jesus, estão literalmente envolvidos pela Shekinah, pela glória de Deus. O seu coração é cheio de compaixão, de empatia, em razão dos frutos do Espírito Santo, que é longanimidade, benignidade, paciência, como diz Gálatas 5. Que o Espírito Santo nos guie a esta verdade, porque João disse isso, está escrito no capítulo 15, que João disse que o Espírito Santo, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que guiaria ele em toda a verdade que é Cristo Jesus. Senhor, quantos estão enganados? Quantos deixaram de te adorar? Mas que nesta manhã esta palavra possa falar aos seus corações e entender que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Que Tu seja conosco para sempre, Senhor, e que em breve estaremos contigo. Maranata, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para ti. Fica na paz de Cristo. Amém. Paz.